Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nessa ocasião, estamos aqui mais uma vez para transmitir a todos uma mensagem da parte de Deus ao seu coração. Nós ainda estamos vivendo esses dias de pandemia, de quarentena, são tempos assim difíceis para muitos. Muitas pessoas têm realmente sofrido perdas, não só em suas famílias. Não são perdas, não são apenas prejuízos emocionais, mas também financeiros. Nós temos visto como muitas pessoas têm andado sem esperança, sem perspectivas. E nós, como igreja, temos um papel fundamental na sociedade, nesse mundo, de, em meio a todo o caos, em meio a tantas incertezas e desesperanças, nós transmitirmos uma mensagem que realmente possa falar profundamente aos corações, que possam apresentar ao mundo a verdadeira esperança, a verdadeira alegria, a nossa paz em meio a tantas adversidades. Essa paz nós sabemos que ela se encontra somente em Jesus Cristo. Nós vamos nesse instante orar, pedindo ao Senhor que possa fortalecer corações, que possa realmente nutrir o espírito de todos os que estão realmente desfalecidos, estão cansados, que desanimados se encontram nesses dias. Nós vamos orar, pedir ao Senhor que possa abençoá-los. Logo após a oração, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, vamos prosseguir com a exposição no livro de Atos dos Apóstolos, esse livro de Atos que tem falado realmente aos nossos corações, falado a respeito de coragem, de confiança depositada no Senhor, de em meio à adversidade nós sermos fiéis no testemunho, na mensagem pela qual o Senhor realmente nos incumbiu de proclamar nessa terra. Amém? Vamos orar, feche seus olhos e colocar diante do Senhor nossas vidas. Ó Pai, nós nesse instante queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor a vida de todos aqueles que, ó Deus, não importa onde estejam, estão aqui acompanhando este vídeo, essa gravação. Pedimos que o Senhor possa realmente ir de encontro a eles. Que o Senhor possa trazer paz, possa trazer tranquilidade, que o Senhor possa visitá-los, ó Deus, com suas mãos estendidas sobre cada um deles, sobre as suas famílias, ó Pai, sobre seus lares. Que o Senhor, meu Deus, derrama sobre eles a Tua graça de maneira abundante. Manifesta Teu poder e seja glorificado no meio, ó Deus, de todos aqueles que a Ti pertencem. Deus, em nome de Jesus, que em meio a todas essas adversidades que estamos vivendo, Deus, nesse mundo, o Senhor use a vida da Tua igreja, do Teu povo, dos Teus servos e servas que estão em toda parte, ó Deus, nessa terra, que o Senhor possa realmente fazer da vida de cada um deles instrumento nas suas mãos, ó Deus, para que o mundo creia, que o mundo possa ver e contemplar a misericórdia do Senhor e render-se aos seus pés, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, seja propício a nós, pecadores, mais uma vez, ó Pai, e conduza-nos em sabedoria, em paz, em alegria, e a nossa esperança, ó Deus, possa dia após dia estar sempre sendo depositada diante de Ti. Nosso coração permaneça sempre entregue em Suas mãos. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que agora, nesse momento, o Senhor fale mais uma vez aos nossos corações, por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Vamos prosseguir a exposição do livro de Atos dos Apóstolos. Nós, presencialmente, na nossa congregação, a Congregação Batista da Vila Atlântida, lá aqui em Montes Claros, no bairro da Vila Atlântida, nós iniciamos as exposições às quintas-feiras do livro de Atos. Havíamos feito 6 exposições, o que nos permitiu meditar nos 2 primeiros capítulos de Atos. E agora estamos indo para o 3º vídeo gravado, dando sequência à exposição desse livro. Então hoje será a nossa 9ª exposição. Já são 3 vídeos com este, que nós estamos agora gravando para vocês.
né? E já havíamos pregado 6 mensagens nos 2 primeiros capítulos. A última mensagem que nós meditamos foi do capítulo 3, verso 21, até o capítulo 4, verso 22. E foi ali o final do capítulo 3, o final do discurso de Pedro perante os homens no templo, logo depois de ter curado aquele aleijado, onde Pedro, ele em momento algum se omitiu da verdadeira mensagem, do cerne da mensagem na qual ele era incumbido de pregar, testemunhando fielmente a respeito de Jesus como o autor daquela cura e como aquele que havia sido humilhado, ultrajado, crucificado por aqueles homens, mas que apesar disso estava disposto a perdoar os seus pecados e trazer salvação a todos eles ali. Esse mesmo Jesus que salvou a vida de todos aqueles que creram no seu nome, que salvou a vida dos apóstolos, trouxe salvação por meio do seu sacrifício, também era alvo do ódio, né, da repulsa por parte dos líderes religiosos. Qualquer um que se propusesse a falar no nome de Jesus estaria sendo alvo da perseguição dos sacerdotes, líderes religiosos daquela época. Nós dissemos, inclusive, que esse nome de Jesus é um nome precioso. E ele é um nome que sempre trouxe atrito, confusão, sempre trouxe ódio e perseguição por parte daqueles que rejeitaram esse nome. O próprio Jesus havia dito, né? Se odiaram a mim, quanto mais a vocês que decidiram me seguir. Mas mesmo assim, mesmo recebendo o ódio, a perseguição dos líderes religiosos, Pedro, João, juntamente com aquele aleijado que estava ali ao lado deles, diante do sinédrio daquela época, eles deram um testemunho autêntico, corajoso, demonstraram que não faltava a eles confiança, coragem, para que pudessem realmente falar e anunciar a respeito de Jesus. O mesmo testemunho que eles deram fielmente no templo perante os homens, eles também foram fiéis a transmitir a mensagem perante os líderes religiosos. Aqueles homens ficaram realmente espantados, como homens considerados naquela época indoutos, né? Homens que não haviam frequentado uma escola rabínica, né? Mas que traziam em suas palavras propriedade, certeza, convicção daquilo que estava dizendo, e tinham ao lado deles um aleijado, um ex-aleijado, né? Um homem que havia sido curado e era uma testemunha viva daquilo que havia acontecido. Diante daquilo tudo que ocorreu, né? Eles fortemente ameaçaram Pedro e João a não proclamarem a não proclamarem esse nome de Jesus, mas que ficassem calados, e liberaram eles. Mas mesmo assim, eles continuaram firmes. Disseram a eles que não deixariam de proclamar esse nome, porque não poderiam se recusar a cumprir a missão e a negar essa verdade de que Jesus Cristo havia ressuscitado ao 3º dia, estava vivo e estava atuando ainda naqueles dias através de suas vidas. O texto que nós vamos ler, ele vai dar sequência, né, a esses fatos que eu acabei de narrar a vocês. Hoje nós vamos ler do capítulo 4, no versículo 23, e a nossa perícope aqui, ela será até o verso 31 do capítulo 4, ou seja, nós ainda não vamos terminar o capítulo 4 hoje, né? Nós vamos ler capítulo 4, verso 23, até o verso 31, e vamos compreender aqui um pouco mais aquilo que nos é narrado nessa história e a maneira como Deus tem agido na vida dos teus servos. Amém? Se você está com a sua Bíblia aí e quer acompanhar essa leitura, faça isso agora comigo. Atos 4, 23. Diz assim: Depois de soltos, foram para os seus companheiros. Em outras traduções vai dizer seus familiares. E lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Verso 24, esse texto aqui nós vamos fazer uma pausa nele. Veja só o que está escrito aí. Ao ouvirem isso, todos juntos
elevaram a voz a Deus em oração, dizendo: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Ele vai dar sequência a essa oração até o final do verso 28, até o final do verso 29. Essa oração, ela traz para nós alguns elementos fundamentais. Olha só como eles começaram a oração, verso 24. Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Isso nos remete à mensagem de Gênesis. O que está escrito lá em Gênesis a respeito da criação? Como foi a maneira utilizada por Deus para criar todas as coisas? Ou por meio de que todas as coisas vieram a existir? Não foi por meio da palavra? Por meio da palavra, Deus fez com que tudo que não existia passasse a existir do nada. Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Então guarde bem isso no seu coração. Esse Deus que criou todas essas coisas, criou por meio da palavra. Veja só, verso 25. Que pelo Espírito Santo, veja só, disseste pela boca de nosso pai Davi. Isso aqui também é algo que a gente precisa observar. A atuação do Espírito Santo, desde quando? Desde o Antigo Testamento. Há uma corrente que defende uma linha de uma teologia revelação progressiva, em que narra-se ou acredita-se, né, que as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, têm manifestações específicas ao longo de eras. Ou seja, o Deus Pai atuou no Antigo Testamento, o Deus Filho atuou nos Evangelhos, e o Deus Espírito Santo atua em Atos dos Apóstolos, no surgimento da igreja, após a ascensão de Cristo, como se o Filho saísse de cena e o Espírito Santo viesse, né? E a partir dali, até os dias de hoje, o Espírito Santo estivesse atuando. Há uma dissociação, um desmembramento, né, dessas três pessoas, dessas três figuras, como se elas realmente fossem distintas, não somente na questão de seus papéis, de suas funções, mas também uma distinção bem clara na maneira como cada um se manifestou. O que nós percebemos é que, apesar de serem três realmente pessoas distintas, né, isso ainda é um grande desafio para os teólogos tentar discernir a Trindade, né, apesar de serem três pessoas distintas, os três sempre atuaram juntos ao longo da história, com um pouco mais de evidência de um dos três em determinados momentos da história, mas é inegável que os três membros da Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sempre atuaram ao longo da história. Quando nós olhamos lá em Gênesis, por exemplo, falando sobre o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, é o Espírito Santo. Quando nós vemos, por exemplo, né, os três anjos que apareceram para Abraão no carvalho de Manre, né, lá em Gênesis vai nos falar a respeito disso. 2 daqueles anjos partiram para Sodoma e Gomorra para se encontrar com Ló e sua família. Um permaneceu ali com Abraão, né, e há quem defenda que realmente aquele que permaneceu com Abraão ali era de fato o anjo do Senhor com A maiúsculo, né, ou seja, Jesus Cristo. O próprio Melquisedeque seria uma cristofania, né, o aparecimento do próprio Cristo no Antigo Testamento. O quarto homem na fornalha também seria o aparecimento ali, uma cristofania, né, o aparecimento de Cristo no Antigo Testamento. Então nós percebemos que ao longo da história o Senhor, Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele se manifestou, né, em todo o tempo, as três pessoas. E desde o Antigo Testamento nós percebemos aqui, veja só, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi. O que foi que Davi disse? Davi fez uma profecia. E nós vamos perceber que essa profecia ela está diretamente ligada à missão do Espírito Santo, desde o Antigo Testamento. Olha o que Davi disse.
Final do verso 25 e verso 26. Veja só. Porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Uma pergunta, né? Por que os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor, contra o seu ungido. Olha só. Davi falando a respeito do ungido do Senhor que viria, da sua própria descendência, o Messias. E ele não falou isso por conta própria ou de sua própria boca, mas ele falou isso pelo Espírito Santo que atuou através da sua vida. Desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo já testemunhava a respeito do Filho. A missão dele não foi dada no Novo Testamento, mas desde o princípio das eras, desde a eternidade. O papel do Espírito Santo sempre foi dar testemunho autêntico a respeito de Jesus Cristo. E o que nós vamos perceber aqui? Primeiro, verso 24, o início da oração. Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Ou seja, Deus criou todas as coisas pela palavra. Depois, revelou esta palavra por meio do seu servo Davi, que deu testemunho dela pelo Espírito Santo a respeito daquele que viria. Ele faz uma profecia. E o verso 27 e 28 está diretamente ligado a essa oração feita por esses parentes, familiares de Pedro, porque ele vai trazer aqui a confirmação ou a concretização dessas palavras ditas há muito tempo a Davi. Ele vai dizer, verso 27, pois, é como se realmente uma coisa estivesse ligando a outra, né? Aqui uma expressão de ligação entre uma oração e outra, né? Pois nessa cidade, aqui é o verso 27, eles de fato se aliaram contra seu servo Jesus, aqui se referindo aos líderes religiosos, aos sacerdotes, a quem ungiste não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Então veja só, aqueles estavam ali orando ao Senhor, dizendo, Senhor, tu que criaste todas as coisas, o céu, a terra, o mar e tudo que existe, por meio da sua palavra, tu criaste todas essas coisas. O Senhor que ministrou por meio do Espírito Santo um testemunho autêntico ao teu servo Davi a respeito daquele que viria, o ungido do Senhor, fez com que todas essas coisas se concretizassem, se cumprissem no tempo certo, na plenitude dos tempos, sob a pessoa do teu servo Jesus, que sofreu a humilhação, a perseguição e foi morto pelas mãos destes homens. Ele traz aqui uma progressão de ideias, do Gênesis, passando por Davi, passando pela pessoa de Cristo, e agora eles vão expressar aqui no verso 29 qual o desejo do coração deles, uma vez que eles estão inseridos nessa linha histórica. Deus cumpriu a palavra dele ao criar o mundo. Revelou esta palavra ao servo Davi por meio do Espírito Santo, através de um testemunho autêntico do Espírito Santo a Davi. Concretizou essa palavra dada a Davi na pessoa do Filho Jesus. E agora eles, que estão na sequência, nessa linha histórica, olha só o desejo deles, no verso 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem. Isso é fantástico, irmãos. Essa percepção de que nós, como igreja, fazemos parte de uma progressão na revelação das Escrituras. Nós fazemos parte dessa linha histórica, onde a palavra de Deus foi confirmada na criação lá em Gênesis, foi testemunhada por meio do Espírito Santo a Davi, que se concretizou na pessoa do Filho ali nos Evangelhos, e agora nós fazemos parte dessa linha histórica. Nós agora pedimos a Deus que essa mesma palavra que atravessou a história da humanidade, na criação, nos reis, na pessoa do Filho e agora na vida da sua igreja, ela possa estar presente em nossa vida
e que nós tenhamos coragem para testemunhar dela. A importância dessa palavra, meus irmãos. Isso me leva a pensar muito na grande ideia desse texto. E eu diria que a grande ideia desse texto é que o poder de Deus, ele é manifesto através de um testemunho fiel desta palavra. O poder de Deus se manifestou no testemunho fiel dessa palavra. Na criação do mundo, o Espírito Santo dando testemunho autêntico dessa palavra a teu servo Davi, que concretizou, manifestando esse poder na vida de Jesus Cristo aqui, como a palavra encarnada. E agora nós, dispostos a entregar a nossa própria vida por amor a esta palavra. Nós rogamos a Deus, Senhor, olha para essas ameaças que são feitas e conceda aos seus servos coragem para falar desta palavra. Meus queridos irmãos, nós carregamos um privilégio enorme. Fomos escolhidos por Deus, separados por Ele, para fazermos parte de algo maior, sermos testemunhas fiéis desta palavra, de maneira que Cristo seja glorificado em toda e qualquer situação. Não importa a adversidade, não importa as ameaças, a perseguição, não importa. Importa que realmente nós sejamos contados e achados fiéis em meio a esse povo, fiéis na proclamação dessa mensagem. Essa palavra de Deus que tem poder para transformar a vida de todo aquele que crê. Por isso nós não podemos nos envergonhar dela. Não podemos nos omitir de anunciá-la, de pregá-la, fazer dela o alicerce da nossa vida, da nossa família. Vamos prosseguir, verso 30 e 31. Vamos ver como o texto termina. Enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do teu santo servo, Jesus. Olha só isso, verso 30. Aqui há um cumprimento da palavra que Jesus havia dito em Mateus 16, verso 17, que diz que os sinais e prodígios acompanhariam a vida de todos aqueles que crescem no nome dele. Às vezes nós, na verdade, algumas denominações interpretam dessa forma, né? Como que sinais miraculosos e prodígios sobrenaturais acontecessem nos nossos dias, e aqui eu não estou negando o fato de que Deus ainda pode manifestar, Ele pode sim, de fato eu creio nisso, de todo o meu coração, mas eu não posso dizer que sinais e prodígios sobrenaturais, miraculosos, são evidências específicas sobre a presença do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, ou a manifestação de poder, e como se a manifestação desse prodígio, desse milagre, esse algo sobrenatural pudesse estar realmente acima. Fosse um fim em si mesmo, em outras palavras, né? E não é isso que o texto está nos dizendo. O que nós percebemos aqui é que esses sinais e prodígios eram operados por Deus. E enquanto Deus operava esses milagres e prodígios, o que a igreja fazia? Testemunhava Jesus, pregava o Evangelho. Todos esses milagres e prodígios que aconteciam por meio da igreja primitiva em Atos, era simplesmente para chamar a atenção das pessoas para aquele Cristo que havia ressuscitado. Eles precisavam reconhecer esses milagres como sendo os mesmos operados por Jesus em seu ministério na terra. E assim atrelá-los à vida do próprio Cristo que havia ressuscitado. É como se fosse um cartão de visitas em que eles estivessem realmente dando àquelas pessoas para que elas de fato pudessem perceber que aquele Jesus em que eles anunciavam em sua mensagem, em que eles deveriam crer como Senhor e Salvador de suas vidas,
era aquele mesmo Jesus que atuava por meio dos milagres e prodígios extraordinários que aconteciam. O foco, a atenção das pessoas não poderiam estar voltadas diretamente para o milagre em si. Eles não deveriam simplesmente olhar para o milagre e compreender o milagre como um fim em si mesmo. Eles deveriam realmente entender que por detrás daqueles milagres havia alguém que estava operando, que estava demonstrando poder, estava manifestando sua glória, de maneira que eles deviam realmente perceber, peraí, quem realmente está operando esse milagre? São os apóstolos? Ou é aquele Jesus que havia morrido, mas ressuscitou? É esse Jesus que deve receber a glória. E é esse Jesus que nós devemos nos ocupar em nossos ministérios para anunciar, para proclamar. Aquilo aconteceu para atender a uma demanda específica daquele tempo. Eu sempre costumo dizer às pessoas, meus alunos no seminário, que Atos dos Apóstolos é uma narrativa histórica, não é um livro para se criar doutrinas, para se estabelecer ou basear doutrinas. É uma narrativa histórica. O que nós estamos tendo aqui são histórias sendo narradas por Lucas, onde ele nos explica aquilo que a igreja enfrentou nos seus dias, aquilo que ela teve de lidar e a maneira como Deus agiu através da vida da sua igreja para glorificar o nome do seu Filho Jesus Cristo. Isso é muito importante nós compreendermos, meus irmãos. O poder de Deus, ele se manifesta através do testemunho fiel da palavra. O Senhor Jesus Cristo, ele é o cerne da nossa mensagem. Para finalizar, veja só, verso 31. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Veja só como o texto termina, meus irmãos. Apesar de coisas sobrenaturais acontecerem naqueles dias, tudo aquilo trazia um intento, trazia um objetivo muito claro, um propósito real. Era a anunciação, a fiel proclamação do Evangelho, da palavra do Senhor. Era nisso em que eles estavam sendo preparados. Mais uma vez eu reporto aqui a Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Uma vida cheia do Espírito Santo não é uma vida de gritaria, de barulho, de estandalhaços. Uma vida cheia do Espírito Santo não é uma vida que opera milagres e prodígios. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que se ocupa, é uma vida que se dedica à fiel ministração da palavra do Senhor, a um testemunho autêntico, corajoso, confiante de que Jesus Cristo está vivo e Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Amém? Meus queridos irmãos, eu fico observando a maneira como esses crentes no Senhor Jesus realmente se dedicaram, a maneira como eles devotaram as suas vidas e enfrentaram as mais complexas adversidades, mas em todo o tempo havia uma disposição, uma energia, uma vontade, um desejo ardente em seus corações de defender o Evangelho, a palavra do Senhor. Eles compreendiam o lugar e o papel deles na história. Essa palavra que fez com que o mundo fosse criado por Deus. Esta palavra que foi revelada a Davi por meio do Espírito Santo, através de um testemunho autêntico do Espírito Santo. Essa palavra que se tornou carne e que entregou a sua própria vida por mim e por você. É essa palavra que nós hoje devemos
dedicar a nossa vida e devotar a ela todo o nosso ser, todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação, todas as nossas energias devem estar realmente concentradas na fiel proclamação dessa mensagem, porque o poder de Deus há de se manifestar na nossa vida e através dela. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e que em seu coração possa crescer o amor e um desejo cada vez maior de defender e anunciar essa mensagem. Mais uma vez eu repito as palavras de Paulo em Romanos: que você não venha se envergonhar desse evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima, onde vamos prosseguir estudando este livro precioso, o livro de Atos dos Apóstolos. Deus os abençoe. Um forte abraço.